como começar a jogar Elden Ring Night Rain se a gente não sabe de nada, se a gente é um completo noob. Chegamos agora no mundo e pega aí, cai de cara com esse jogo. Os jogos da From Software geralmente são bem difíceis, né? Todo o universo Souls e tal. Então, vamos lá para 10 dicas para quem não sabe nada. Alô, alô, minha gente, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Comazila aqui falando. Vamos lá para a primeira dica de hoje. Experimente o tutorial. Isso é bem óbvio, né? Logo no início, gente, você tem ali o tutorial. Ele vai mostrar para você o moveset básico, as mecânicas básicas do jogo. Então ali você perde um tempinho ali fazendo, sabe? É 5 minutinhos, 10 minutinhos. Não passa direto não, né? Faz ali, perde seu tempo um pouquinho. E lembrando também que o chefão do tutorial, você não precisa matar ele de cara, viu? Você pode voltar depois, né, para matar ele depois. E inclusive ele dropa uma relíquia muito boa, né? Mas a gente fala disso depois, né, num outro vídeo, tá bem? Então vamos lá, dica número 2. Explore a mesa redonda, a round table. Então ali, gente, na mesa redonda é onde você relaxa ali, né, com o seu personagem ali, com a galera, né, os outros personagens que ficam ali, né, que você pode interagir. E ali você pode ver sobre as características dos personagens, né? Testar as armas, comprar as suas relíquias, aprender, né, sobre a história do jogo, entre outras coisas, né? Então é legal ali você perder também um tempinho ali para entender como é que funciona, tal, né? E a parte mais importante, na verdade, né, da mesa redonda é aquela área ali do ladinho, que é a área de treinamento, né? Onde você pode conhecer o moveset dos personagens, né? Que eles têm movesets específicos para as armas que eles têm preferência, tal. E eles têm, às vezes, arma, né? Uma arma específica, que nem a Revenant, né? Que tem as garras dela lá. Então é bom você dar uma treinadinha antes para entender como é que funciona, né? Além dos poderes especiais, né, das habilidades específicas de cada personagem. Dá para você ver ali, né, antes de entrar numa expedição, tá? Então, ali é bem legal você ficar um tempo também entendendo as armas. E é isso. Então, isso nos leva à dica número 3, que é testar todos os personagens e encontrar o que você mais se identifica. Né, são estilos bem diferentes de jogo, de mecânica. Cada personagem traz uma coisa única. Então, às vezes você é mais acostumado a ser tanque. Vai lá, pega o cara tanque. Você gosta mais de arco, você gosta mais da espada, você gosta mais do... Enfim, né? Você joga com escudo, você joga com magia. Então, cada um ele traz uma coisa bem específica. E é importante você pegar, no começo agora... um personagem só que você gosta mais e ficar jogando só com ele para você ir ganhando relíquia e aumentando ali o seu dinheiro para comprar relíquias e tal, né? Para você ir ficando mais forte no jogo e depois você joga com os outros, tal, né? Mas encontra um, né, para você explorar o jogo inicialmente, né, entender o jogo, né? E vai, né, testando e encontrando qual que você gosta mais, tá? E a dica número 4 já vai nessa direção também, que é a arma inicial de cada personagem. É muito importante você se acostumar a usar sempre a arma inicial, né? A também upar ela, né? Colocar ela, melhorar ela com ferreiro, né? Naquela bancadinha de ferreiro. Você melhorar a sua arma e entender, né, sobre o alcance da arma, a velocidade, a combinação dos golpes. Né? Isso faz muita diferença, porque essa arma é a arma que sempre vai estar ali, tá? Então, ela é a sua arma principal, digamos assim, né? E aí, você já está com o seu personagem, já entendeu mais ou menos a arma dele. O que você vai fazer? Dica número 5, explorar diferentes cenários. O jogo quer que você se arrisque, entende? Você tem que abrir um mapa ali e ir para diferentes direções, entender, né? Isso faz você encontrar itens especiais, armas, outros caminhos, né? Outros lugares, né? Para você
se preparar melhor, né, durante a sua expedição. Então, no começo, você vai ficar meio perdido mesmo. É normal. Mas, com o tempo, você vai aprendendo como que gerencia melhor o seu tempo, né, e faz uma expedição cada vez melhor. E nisso, gente, vem a dica número 6, que é não se preocupe com morrer. Para quem é veterano dos jogos Souls, aí do universo Souls, Elden Ring e tal, a gente já sabe que o tempo todo você está sujeito a morrer. Né? Então, desde o inimigo mais fraco, todos, qualquer um pode te matar. Né? Isso faz parte do aprendizado. Cada morte ela é uma experiência para você fazer melhor na próxima vez. Né? E com o tempo você vai jogando, você joga melhor. Né? Naturalmente as mortes elas vão diminuindo, tá? Naturalmente. Então não se preocupa, morreu, volta, vai lá. É isso. E a dica número 7. Aprenda a usar as habilidades passivas. Então, gente, ó, todas as armas, cajado, selo, todos possuem habilidades passivas que são muito úteis mesmo. Então, é tipo talismã, sabe? Você pode acumular, tal, você pode unir efeitos iguais. Então, dá para você ir ajeitando a sua build, né, de acordo com as habilidades passivas que você vai encontrando pelo caminho. Né? Então, você tem que ir testando para ver qual que vai ser boa para o seu personagem, qual que serviu, qual que não serviu para o seu estilo de jogo, enfim. Tem que ir vendo qual que é e você vai se acostumando também a ir achando elas pelo caminho. E sendo rápido nisso, né, na escolha, tá, do que você vai deixar no seu personagem ou não. Aí vem a dica 8, gente, que é o mapa. A gente aprender a encontrar coisas no mapa. Com o tempo, você grava a posição, né, mais ou menos dos pontos ali. Né? Você já olha e já você meio que grava. Mas você tem que ir se acostumando com os ícones, né, e é isso. Tá? Então você tem que entender, abrir o mapa sempre, saber ler o mapa de maneira rápida. Né? Isso é crucial para que seja uma expedição bem sucedida e tal. Então, gente, não tem problema você investir o seu tempo um pouquinho estudando, né, o mapa, os ícones, entendendo o que tem em cada lugar, explorando os lugares diferentes, né, porque depois você se acostuma e vai ser sempre mais ou menos igual, né, toda vez que você passar por aquela região ou por aquele tipo de cenário. Aí a dica número 9 é aprenda sobre as relíquias. As relíquias são aquelas pedrinhas, né, que a gente pega ali no final de cada run. E a gente pode também comprar ali, né, com o jarrinho, né, o jarrinho vendedor que tem ali no cantinho. Então, são itens especiais, eles vão dar poderes únicos, né, que você pode equipar ali na sala, ali do ladinho da mesa redonda. E daí você consegue alterar as suas builds, né? Você consegue melhorar o dano, os atributos do personagem, enfim, entre outras coisas. Então elas são bem importantes, né? No começo do jogo você quase não tem relíquias assim boas, né? Você vai ter ali depois que você conseguir matar o primeiro boss, que começa a vir algumas relíquias melhores, né? Mas é isso. Você entender como que funciona é super importante para você conseguir ter uma expedição mais tranquila, tá bem? A dica número 10 é a mais óbvia de todas, mas precisa ser dita, que é divirta-se. Cara, o que eu vejo de gente se estressando aí por causa de jogo, gente, por favor, principalmente no universo Souls, os jogos são difíceis mesmo, tem uma curva de aprendizado, né? Até você conseguir entender e se divertir, e dar o clique do jogo na sua cabeça, né? Mas é isso, aprenda a se divertir, a não ligar, a não se frustrar e vai dar bom, porque os jogos são super legais, todos eles. Beleza, minha gente? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se vocês tiverem sugestões de vídeos ou conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal, por favor, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar, de tudo isso, né? Vocês já estão ligados. Beleza, minha gente? Até mais. Valeu, valeu, valeu.